Pessoal, nós estamos estudando o tema peões e cunha e como jogar você tendo os peões em cunha a seu favor e também jogando quando você tem peões em cunha contra você, tá? Eu acabei de fazer umas partidas aqui no chess.com na qual eu consegui vencer usando apenas o tema peões e cunha, né? Mas teve uma partida que eu apenas precisei usar esse tema, né? Que vai ser a partida em que eu vou mostrar aqui no canal, tá bom? Então é bom vocês prestarem atenção. Mas antes de mostrar a partida, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o tema peões e cunha, porque é bom, tá? Essa imagem aí é a imagem do nosso grupo do WhatsApp, em homenagem ao Paul Morphy. Vamos abrir aqui o Lichess, de editor de tabuleiro, só para ver. Peões em cunha, você tem essa estrutura, são os peões que tem geralmente essa estrutura de peões aqui, ó, peão em D5, tal, 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 tal. Essa estrutura, vou até tirar as outras peças. Sai daí. Essa estrutura, gente, ela é muito usada, por exemplo, quando você joga italiana. A italiana não, desculpa. Índia do Rei, por exemplo, né? Então, Índia do Rei é muito comum você cair nesse tipo de estrutura. Às vezes você consegue fazê-la também na siciliana, dependendo da linha que você segue, tá? Mas só que na siciliana ela aparece, mas pode ser rompida com muita rapidez, então não dá nem para você notar muito. Mas geralmente aparece Índia do Rei quase sempre, tá? Uma Índia do Rei que não tem peões em cunha não é Índia do Rei, né? Brincando assim. A variante do dragão da siciliana é muito raro, mas pode ter sim, tá? Mas é uma linha característica pelo pelo Índia do Rei com certeza, tá? Então, é um tema que os peões ficam tipo em V, né? Em V de cabeça para baixo, né? No caso as brancas. Tá OK? Lembrando, como é que você joga com essa estrutura, né? Você olha a posição, é o seguinte, ela é uma estrutura que limita muito as ações das peças menores, tá? Principalmente bispos, tá OK? Os bispos sofrem muito com esse tipo de estrutura. Então, para você saber se a cunha está sendo favorável a você ou contra você, você tem que olhar seu bispo. No caso, as brancas, geralmente é o bispo branco que tem que ser observado, né? Porque com os peões na casa branca, você restringe o movimento do seu bispo branco. E no caso das negras, acontece sendo o bispo preto, tá? Tô falando nessa posição, mas a cunha pode estar em outros lugares também, tá bom? Quando você joga contra os peões e cunha, por exemplo, vou colocar um peão aqui, é interessante você tentar minar os peões da base desse peão, dessa cunha, ou então tentar eliminar esse peão aqui, ó. Você pode tentar eliminar os peões da base avançando os peões laterais. Opa, desculpa. Avançando os peões laterais, tá bom? Ou então, se esse peão aqui não tiver avançado, tiver aqui, você pode tentar avançar aqui e tentar. Então, a ideia de que você estiver jogando peões de cunha e tentar destruir o centro através de ataque a esse peão aqui, ou a esses peões de base, ou então você tenta fazer um contra-ataque numa das alas, ou a ala do rei ou a ala da dama. Aí você tem que observar. Se as brancas estiverem atacando a ala do rei, você tem que ir para a ala da dama, atacando a ala da dama. Se você está sendo atacado na ala da dama, você tem que atacar na ala do rei, tá bom? Isso porque é o seguinte, como a cunha é uma posição que restringe a mobilidade das peças, se um cara tá atacando na ala do rei, ele tem maioria na ala do rei, você não tem tempo de defender esse ataque, porque a cunha tá restringindo. Então você tem que fazer um contra-ataque na ala da dama, que não dá tempo para você ir lá e defender. Isso se o cara estiver jogando direitinho, tá bom? Bom, sei que nem tô falando, é uma revisão do curso que eu dou para os meus alunos online. Agora, se você tiver com os peões em cunha a seu favor, eu acabei de falar, se você tiver com os peões em cunha a seu favor, você tem que fazer um ataque rápido no flanco onde você tem a maioria das peças, tá bom?
Porque, como eu já disse, como a cunha está a seu favor, quer dizer que você está limitando ações das peças adversárias. Não quer dizer que você pode estar numa estrutura dessa aqui e quem está melhor são as negras. Tá bom? Às vezes as brancas podem ter uma vantagem de espaço devido à configuração da cunha, só que a cunha pode estar limitando os movimentos das brancas. Nós já analisamos uma partida na nossa aula de hoje, né? Justamente, aliás, ontem, né? Ontem, no dia 22, nós vimos um exemplo em que a cunha estava desfavorecendo as brancas e estava numa configuração de peões semelhante a essa, tá? Então você tem que fazer um ataque aonde você tem a maioria das peças para atacar. Outra coisa que você tem que fazer também é o seguinte, é que observe, se você conseguir de alguma forma fazer essa troca que avança e depois consegue fazer essa troca, você gera o que? Você gera um peão passado. Então, para você saber jogar de cunha, você tem que dominar o tema peão passado, tá bom? Porque esse tema é muito importante. Porque quando você começa a fazer um ataque na ala do rei, você vê que não vai ter sucesso, mas você tem a cunha a seu favor, certamente você vai conseguir avançar esse peão de D5, ou então gerar o tão perigoso peão passado, tá bom? Então você tem que dominar isso aí, tem que fazer um ataque rápido e também tem que planejar em fazer um peão passado, tá? Vamos então, sem mais delongas, eu acho que a revisão já está boa, vamos para a partida. Devia ter colocado no início, pronto. Acho que deu um probleminha aqui no... Oh, gente. Venci aqui 5 seguidas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Foi isso aqui. Então vamos lá, eu jogando de brancas. D4. D6. C4. C6. Cavalo cavalo C3. Bispo em C7. E4 ocupando o centro, né? Então eu joguei ocupando o centro. Aí jogou um E5. Então já caiu na estrutura de cunha. Note que essa cunha, os peões negros estão ficando na casa negra, então o bispo de F8 está ficando fora de jogo, né? Então o bispo dele está ficando ruim. No meu caso, quem vai ficar um pouco ruim é o meu bispo branco, tá? E o bispo branco das negras tem mobilidade, enquanto meu bispo preto das brancas tem mobilidade. Tá ok? Então, como eu vi que eu ia ganhar uma pequena vantagem de espaço, meu bispo mal, que é o meu bispo branco, que vai ficar um bispo mal, ele tem mais mobilidade do que o bispo mal das negras, que é o preto ali. Tá bom? Então eu tenho essa diagonal de D1 até H5 a meu favor. Aí ele jogou o cavalo pressionando o E4, é muito comum, eu vejo nessa faixa de hate, o pessoal pressiona muito esse peão de E4. Então o que eu fiz? Eu joguei um F3. Pode parecer esquisito esse lance, somente para alguns. O Luiz, que é um dos meus alunos, deve estar assim: nossa, por que o Bertinho jogou F3? Está tirando casa do cavalo, esse lance é ruim e tal. É que eu estou seguindo o raciocínio de uma linha da Índia do Rei, tá? Quando você joga de brancas, tá? E é parecido também com o ataque Yugoslavo, quando você joga contra a variante do dragão. Então eu tô seguindo o raciocínio dessas linhas, tá bom? Então eu não vou conseguir explicar isso agora, porque primeiro que não é o objetivo do vídeo, né? Senão a gente vai mudar de objetivo. Mas a linha é parecida com essa, tá? Quem quiser que eu explique melhor essa linha, tá? Tanto da Índia do Rei quanto o ataque Yugoslavo da variante do dragão, comenta aqui, tá? Dá o like, comenta, que aí eu posso fazer no futuro isso aí sem problema nenhum. Mas então eu joguei F3 por causa disso. Não foi um lance que falei assim, vou adiantar esse peão só para defender com o peão. Não foi isso não, tá? Aí desenvolveu o cavalo, porque o objetivo depois era jogar cavalo em C5 para pressionar esse peão. Joguei o cavalo em E2, para seguir a linha. Bispo em E7, bispo em D3,
Aí ele jogou bispo em B6, pressionando o peão, né, o peão de C4. Joguei cavalo em G3, que o bispo está defendendo. Bispo em D7. Bispo em D2, né, que é característico da linha que eu estou querendo seguir. Dama em D8. Bispo em D3, já desenvolvendo meu bispo, né? Olha só, meu bispo tá mal, mas eu coloquei ele fazendo uma função. Eu coloquei ele defendendo o, o, os pilares da cunha, tá? Desenvolvi, fazendo com que ele defendesse os pilares da cunha para eu poder fazer o roque, para que assim eu pudesse começar a fazer o ataque na ala do rei contra o meu adversário, tá? Rocou, aí eu roquei também. Aí ele capturou, ou seja, ele já começou a fazer o plano que é jogar contra a cunha, que é o que começar a destruir a minha cunha. Se eu tomo como meu peão de C, eu abro a coluna C, então ficaria uma disputa na coluna C e o meu bispo branco ainda estaria fora de jogo. Eu resolvi tomar de cavalo. Por que eu resolvi tomar de cavalo? Porque meu cavalo está numa casa-chave, tá? E eu pretendo, com o próximo movimento, capturar com o peão de E. E aí eu já abro mais uma coluna para o meu bispo. Aí o que acontece? Eu vou ter uma posição semelhante à de cunha. Eu vou ter esses dois peões, os peões de E5 e de D6, limitando o bispo negro das negras, enquanto o meu bispo branco, né, das brancas, aí entrou no jogo, vai ganhar muito espaço, tá? Então eu botei meu cavalo numa casa-chave, tá? Então é tipo assim, eu tô falando com os caras, olha, ou você deixa meu cavalo aí numa casa-chave perigosa, ou então vocês dão mobilidade ao meu bispo. Então foi isso que eu queria trocar, tá? Então eu quis trocar minha configuração de cunha para ter isso. E mesmo assim o cavalo faz papel do peão, né? Então de certa forma, eu não tenho a cunha fisicamente com a presença do peão, mas a estrutura, a base dela, a ideia base dela ainda permanece inalterada com o cavalo aí. Então ele tomou de cavalo, tá? E tomei com peão, já colocando meu bispo em jogo. Adiantou o rei, porque é notório depois um bispo, uma dama em C2, né? Para auxiliar ao ataque. Cavalo numa casa-chave, meu cavalo tá fora de jogo, botei numa casa-chave. Tomou e tomei de peão, reestruturando a minha cunha. Aí o Luiz deve estar pensando, né? O Elbert, eu conheço meus alunos, né? A gente tem tanta intimidade, a gente acaba conhecendo. O Luiz, o Alan e o Rodrigo, principalmente o Rodrigo também, deve estar pensando, o Elbert, mas não foi incoerência sua? Você não disse que queria abrir essa diagonal pro bispo e agora você fecha tomando de peão? Não era melhor ter tomado de bispo? Dois motivos porque não era melhor tomar de bispo. Se eu tivesse tomado de bispo, certamente um F5 viria. Tá? Um F5 viria com tudo. E ele teria a maioria de peões na ala do rei, como tá tendo, ainda continua tendo. Mas assim, ele viria com F5 e iria vir uma avalanche de peões para cima de mim. Mas o motivo principal não foi isso, gente. Vocês lembram o seguinte: quais são os dois temas que você tem que saber, que você tem que aplicar quando você joga com a cunha está a seu favor? Nós vimos aqui na partida que eu tenho mais mobilidade que o jogador das negras, então a cunha está ao meu favor. Então o plano A é o que? Você atacar o rei dele. Então você viu que eu desenvolvi as peças, tinha aberto aquela diagonal para atacar o rei adversário. Ele foi lá e conseguiu defender. Então aí eu tenho a segunda parte, né? Eu não digo plano B, mas eu tenho outro plano que é o que? É gerar o peão passado, né? Então eu vou tentar fazer. Como eu tenho a maioria de peões na ala da dama, é fácil então eu gerar um peão passado. Olha que interessante a peões em cunha. Quando você tem uma posição simétrica de peões e você está no tempo peões em cunha, a chance de você mobilizar peças para fazer um ataque direto ao rei, somente com os peões avançando peões para criar ruptura, é muito grande. Quando você tem uma assimetria na estrutura de peões, né, ou seja, um lugar tem uma quantidade de peões a mais em relação a outro, você consegue usar o tema peão passado.
É só fazer isso, gente. Gente, jogar com peões e cunha é igual receita de bolo, tá? Aliás, estratégia de xadrez, a vantagem da estratégia no xadrez é que você tem uma receita de bolo. O difícil é cair no tema. Caiu no tema, galera, é só seguir a receita de bolo, tá bom? O Rodrigo ficou meio cismado com isso, né? Principalmente nesse tema peões e cunha. Mas, Rodrigo, o negócio é o seguinte: esse sistema de estratégia não é uma coisa gerada ontem, não é uma coisa que o cara chegou e falou assim: ah, legal, essa estrutura de peões aqui permite que eu faça isso e tal. São milhares de partidas analisadas, cara que só vive pro xadrez para isso. O cara vive, paga as contas dele só pensando em criar uma nova teoria para vencer. Isso aí desde a época de Morph. Esse pessoal fazia isso. E o que acontece? Esse tema de peões e cunhas que eu tô falando, que você tem o direito de cair para cima do cara, atacar e também gerar o peão passado, é um tema que os pessoal viram. Os caras falam o seguinte: olha, se você aplicar esse método, essa receita de bolo para cima desse método, você vai ganhar. Então não é uma coisa gerada ontem. Então você pode confiar. E é claro, o Rodrigo, que os melhores movimentos estarão baseados nessas ideias. Entendeu? Se você pode fazer isso, consequentemente, os melhores movimentos estão nessa linha de raciocínio. Tá certo, o lance de preparação é importante, mas é de acordo com aquele contexto que eu apresentei na aula. Certo? Então você viu que nessa partida aqui eu não fiz nenhum lance de preparação, porque não havia necessidade. Tá ok? Então agora o meu plano vai ser o que, gente? Vai ser gerar um peão passado. Como é que eu gero um peão passado? Por exemplo, jogando um B4 depois de um C5. Aí eu gero meu peão passado, que é o meu peão de D. Ok? Ou então eu posso, sei lá, jogar um torre C1 e avança esse peão de C. Mas eu tô desejando fazer um peão passado ligado. Então por isso que eu tô tentando fazer esse peão de B e tudo mais. Eu quero fazer uma coisa bem mais sólida. Tá? Então continuando. Ah, depois que eu tomei o peão, ele fez esse lance que eu achei ruim. Eu entendo o objetivo do adversário, que é o que? Romper a minha cunha. Então ele está seguindo o plano de jogar contra a cunha risca, que é o que? Tentar destruir a base da minha cunha. Só que aí eu impedi, né, com o bispo, ameaçando torre, ele afastou, e aí eu cometi um erro, que era o que? Que eu devia ter tomado esse peão de F7 com o bispo toma. Só que eu tava focado tão nesse tema de gerar o peão passado que eu acabei esquecendo disso. Então eu joguei um B4, que eu acho que acabou não sendo nem tão ruim assim, tá? Não, era melhor tomar peão, né? Era melhor ter tomado peão. Antes dele fazer esse lance de G6, as negras, seria melhor se ele tivesse jogado um A5, né? Mas é aquela coisa, o cara... Porque às vezes tem que adivinhar o plano do adversário. Ele ficou só focado no tema como destruir cunha, que ele esqueceu de ver qual que é o meu objetivo, que era simplesmente atacar o peão em cunha. Bom, então vamos lá. Ali jogou um bispo. Seria também bom se eu tivesse jogado um dama em F2, né? Atacando esse bispo indiretamente ali, mas tá bom. Aí eu joguei agora o C5 para gerar o passado. Peão toma e pronto, já gerei o peão passado. Né? Quando ele tomou esse peão, eu já tenho o peão passado em D5. Então, peão toma, ofereceu troca. Agora eu vi, né? Depois que eu vi o plano se concretizou, eu capturei. E olha que interessante. Acabei de fazer o lance 21 da partida. Olha que interessante. Lance 21, já tô com a estrutura bem melhor. Por quê? Porque eu segui o tema peões e cunha. Jogou dama ali, que eu não gostei muito. Tomei. Torre toma. Dobrei as torres. Resolveu recuar a dama. Eu poderia fazer a troca de torre, 2 torres por dama. Mas achei muito melhor jogar dama em H6, ameaçando o mate. Teve que fazer a troca. Ameacei no mate em 1.
teve que defender. Nisso aí eu ganhei o bispo. Aí ele não quis abandonar, quis atacar meu peão que estava ali. Recuei o minha dama com o objetivo de tomar o peão dando cheque, ameaçando mate em 2, né? Jogou para defender o peão. E aí um simples dama em F6 cheque, ameaçando mate em 2, recua e pronto, checkmate. Então eu venci o jogo com 29 lances, contando já com mate. Tá? Então vamos ver a hora que foi receita de bolo. Né? Rapidinho. Observe que... Vamos lá, D4. Pronto. Quando formou a cunha, eu já vi o seguinte, olha, eu tenho que só fazer meu bispo cativo. Se eu conseguir fazer meu bispo branco cativo, vira receita de bolo. Mas a partir daí eu já sabia que a minha estrutura estaria melhor do que ele. Então já no lance 6, gente, já no lance 6, né, com o qual eu fechei essa estrutura de cunha, bastava apenas eu seguir a receita de bolo para vencer a partida. Só isso. O xadrez terminou no lance 5. A partir do lance 6 foi seguir receita de bolo, tá? Olha só, foi só seguir receita de bolo, movimentos bem simples. Ó, tomou, aí tomei, só seguir receita de bolo, abrir espaço pro meu bispo, tal. Você não precisa nem planejar muito, simplificar a peça, cair na posição de cunha, joga, tá vendo? Só seguir receita de bolo. Só seguir o plano, gente. Só seguir o plano. Quando eu falo receita de bolo, é seguir o plano. E pronto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Não se esqueçam de dar o like, tá? Compartilhar e ativar principalmente o sininho, gente, para vocês receberem as próximas notificações. Lembrando que no canal nós temos exercícios de táticas, de finais, tá? E nós também temos o curso chamado Aprenda o Gambito Evans através da análise das partidas de Paul Morphy. Tá bom? Obrigado por quem assistiu e até mais.